Amém, irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias de Romanos capítulo 13. Antes de nós lermos a palavra, eu gostaria de fazer duas declarações para a igreja. A primeira declaração que eu gostaria de falar, esse mês de setembro, nós fazemos, eu e minha família, 1 ano na Nova Jerusalém. E eu falei para o Senhor que quando eu fizesse 1 ano, eu ia falar algo que muitos não conhecem, a minha chegada até aqui. Eu morava na cidade de Feira de Santana, e quando eu estava lá, nós trabalhávamos na obra e Deus falou comigo. Eu tinha mudado de casa. A minha esposa estava aqui em Alagoinhas, na casa dos meus pais. E sempre na família que a gente morava todo mundo junto, né? Tinha aquela birrazinha. Quando brigava, me tive de casa. Quando estava tudo bem, eu vou ficar aqui. Falei, peraí que eu vou te dar o teu. Aí um dia ela viajou para Alagoinhas, eu fiz a mudança sem ela saber. Quando eu fiz a mudança, eu passei pela casa de uma irmã e tinha um pastor sentado na porta, dentro de casa. E a pastora falou assim, vamos aqui orar comigo. Falei, não, eu estou todo sujo, vim estar jogando bola com os meninos ali. Não, mas entra aí. Falei, ó, insistindo, Jesus quer falar alguma coisa. Aí eu entrei, o pastor olhou para mim e falou assim, te prepara porque tu vai mudar. Eu tinha terminado de mudar de uma casa. Aí eu calado fiquei, murmurei dentro de mim e falei, mas Deus, tu sabe que mudar é algo tão ruim. Tu não me falou que não queria eu naquela casa. Eu falei dentro de mim. Deus toma ele de novo, que Deus que vê todos os pensamentos e diz, ei, prepara as malas, porque tu vai mudar para uma cidade e é necessário você mudar. Grave bem essa palavra que o profeta falou. É necessário você mudar. Não porque eu contei o testemunho, é porque quando a gente vai falar um pouco hoje sobre autoridade espiritual, é algo que a gente tem que ir aos poucos falando para que gere entendimento na igreja. Amém? Sentado mesmo em reverência à palavra de Deus, diz assim, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades existentes foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem receberão sobre si mesmo a condenação, porque os governantes não são terror para as boas obras, mas para as más. Tu então não queres temer a autoridade? Faz o que é bom e terás louvor dela, porque ela é um ministro de Deus para o teu bem. Mas se tu fizeres o que é mal, teme, pois ela não traz a espada em vão, porque é ministro de Deus e vingador para executar ira contra aquele que pratica o mal. Portanto, é necessário que estejais sujeitos, não somente pela ira, mas também por causa da consciência. São ministros de Deus, ardendo continuamente sobre esta mesma coisa. Portanto, dai a cada um que deveis. A quem deveis tributo, tributo. A quem deveis imposto, imposto. A quem deveis temor, temor. E a quem deveis honra, dai a honra. Você pode glorificar ao Senhor? Aleluias! Santo é o Senhor. Queridos, gostaria de falar um pouco nessa noite, dar uma pequena introdução sobre autoridade espiritual. Autoridade espiritual é algo tão forte que a decorrência das nossas bênçãos sobre as nossas vidas, ela vem pela nossa obediência a uma autoridade espiritual. Só que Satanás, sabendo disso, ele vem se filtrando no meio do povo de Deus para querer tirar de nós a nossa bênção, tirar de nós aquilo que Deus já determinou para nossas vidas. E nos últimos dias que nós estamos vivendo, o que está acontecendo é que as pessoas estão banalizando a questão da autoridade espiritual. Então, para isso é necessário nós entendermos o que é autoridade espiritual, quem são as pessoas que Deus constituiu como autoridade espiritual, e precisamos entender os níveis de autoridade espiritual. Porque nem todo mundo que tem autoridade espiritual pode exercer liderança sobre a sua vida. Nem todo mundo que tem autoridade espiritual pode colocar a mão sobre a sua cabeça. Porque nem todo mundo que tem autoridade espiritual está apto para te aconselhar.
Porque nem todo mundo que tem autoridade espiritual pode fazer todas as coisas eclesiásticas e nem está liberado diante de Deus. Então nós precisamos entender o que é uma autoridade espiritual, quais são as autoridades que Deus levantou e quais são os níveis de autoridade espiritual. Sabe para quê? Para que não aconteça aquilo que o último versículo acabou de dizer. Você vai dar tributo a quem tributa, e tem que dar honra para quem é a honra. E às vezes nós não entendemos isso, e Satanás ele tenta nos cegar. Quer ver eu te dar um exemplo, como ele chega sorrateiramente? Quando eu congregava na outra igreja, eu tinha um evento chamado Saúde e Comunidade. Nós começamos a levar 3 pessoas, 3 serviços para a igreja. A coisa tomou uma proporção que nós começamos a levar quase 30 serviços. E eu ali trabalhando com os irmãos, fazia crachá, fazia camisa, e o povo sendo atendido. Tinha até massoterapia, tinha tudo o que você pensar nesse evento. Aí chegou um irmão perto de mim, estava o pastor junto com as pessoas do evento tirando foto. Ele chegou perto de mim e falou assim: tu se acaba, tu corre para um lado para o outro, e agora o pastor que está ali tirando foto com fulano, cicano e becano. Eu falei: está arrependido em nome de Jesus, porque Deus me levantou foi para servir a casa de Deus. Sabe por quê? É notório isso. Se você faz algo para Deus, claro que a pessoa que está recebendo aquilo ali, ela não vai até você para lhe dar as honras devidas, porque tem uma autoridade espiritual que está acima de você. Mas o que o nosso pastor falou: mas Deus que te vê no oculto, Ele te recompensará. E uma das coisas que a recompensa de Deus não vem sobre nossa vida é porque queremos receber o mérito, queremos receber a honra, queremos receber a posição que não é nossa e que é constituída tudo isso a uma autoridade espiritual. Esse é o nosso problema. Você quer ver uma coisa que nós mudamos? Às vezes quando tem alguém endemoniado, está alguém com enfermo, se tiver alguém na cadeira de roda, se tiver alguém com câncer, de 100%, apenas 5%, ainda estou sendo generoso, apenas 5% da igreja vai se levantar e vai dizer assim: eu tenho autoridade para orar e os demônios bater em retirada. Eu tenho autoridade para orar e o doente ser curado. Poucos vão se levantar e dizer que tem essa autoridade. Mas esses que não dizem que não tem autoridade para expulsar demônio, mas tem autoridade para se levantar contra a liderança, falar mal da liderança, resistir à liderança e querer fazer aquilo que ele quer. Você percebe que os valores da autoridade espiritual estão invertidos. E por conta disso, a Bíblia diz que nós não recebemos as bênçãos de Deus. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 1: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Tem alguém acima de você? Esteja sujeito. Ah, irmão Santo, mas algumas vezes eu não concordo com algumas coisas. Direito seu. A minha esposa mesmo pega direto no meu pé. Você está vendo aqui eu junto com a pastora? A gente vai para a vazinha, dá junto, faz a obra. Você está vendo que está tudo bonitinho, né? Todo mundo vê, anda com a pastora, sobe e desce, está tudo bonitinho. Pergunte a ela quantas vezes eu discordo de algo. É direto. Pastor, isso aqui eu não acho bom não. Pastor, eu não gosto disso não. Eu discordo, porque eu, como membro da igreja, eu tenho o direito de discordar ou não gostar ou dizer aquilo que eu não quero. Mas ela fez diz: filho, a direção é essa. Então aquilo que eu discordava, eu passo agora a concordar, porque há uma autoridade constituída acima de mim e eu quero estar embaixo da bênção. Mas as coisas estão se invertendo. A autoridade constituída por Deus, ela agora tem que se submeter àqueles com quem ela está liderando. E é o liderado que tem que se submeter à autoridade. E é por isso que a Bíblia diz assim, ó: por causa disso que eu cerrei os céus. E nós temos que entender, queridos, que isso é uma coisa muito grave, a questão de autoridade espiritual. Aí você fala: mas irmão Santo, mas naquele tempo tinha um rei, tinha um profeta, tinha um sacerdote, todos 3 autoridades espiritual. Isso daqui eu vou falar mais lá na frente. Todos 3 eram autoridade, mas tinham níveis diferentes. E é isso que nós precisamos entender, porque a gente pega o profeta, a gente pega o líder, a gente pega
o sacerdote e coloca todo mundo no mesmo pacote e a gente dá honra, a gente dá aquilo que a nossa obediência a todos eles. E não é assim não. Existem níveis de autoridade. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: a quem tributo, tributo, a quem honra, honra, e a quem obediência, obediência. Ele está falando de níveis de autoridade. E muitas das vezes nós damos ao nosso tributo, a nossa honra, a autoridade errada. Olha o que Paulo vai dizer no final do versículo: porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades existentes foram ordenadas por Deus. Toda autoridade constituída, seja ela eclesiástica ou não, ela foi constituída por Deus. Não tem para onde nós corremos. Versículo 2 vai dizer: por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem receberão sobre si mesmo a condenação. Se tem uma coisa, existem duas formas do homem se condenar: primeiro, naquilo que ele faz de errado, ele se condena, e a segunda condenação, perante aquilo que ele não se submete. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Havia uma lei: se não se prostrarem diante dos nossos deuses, vamos lhe jogar na fornalha de fogo. Houve insubmissão, então tinha que se cumprir a lei, vai para a fornalha de fogo. Mas havia uma lei maior, que é a lei de Deus, e Deus livrou aqueles homens. E Paulo está dizendo: ei, aqueles que resistem receberão sobre si mesmo a condenação. Quando eu resisto à autoridade constituída por Deus, eu estou trazendo sobre mim a condenação. E Deus, Ele não vai de encontro às minhas vontades para querer fazer algo ou mudar o pensamento da autoridade espiritual. Todos aqui conhecem o pastor Alex, né? Na igreja que eu congregava, deixa eu lhe dizer isso aqui, uma experiência própria. Eu levava o pastor Alex para lá. Você via o pastor Alex pregando aqui, falando em língua, sapateando. Lá ele parecia uma cuba de gelo. Teso, pregava, nem línguas o homem falava. E eu ficava chateado com aquilo. Falei: rapaz, não vou trazer mais aqui não. Porque quando a gente traz alguém que é usado por Deus, a gente quer ver Deus manifestar a sua glória. Mas depois de tanta chateação, eu parei e analisei: espera aí, tem algo errado. O errado não está no pastor Alex, o errado está em mim. Por quê? Há uma autoridade constituída por Deus, que é o pastor da igreja. Ele não aceita a profecia, a revelação, essas coisas. E quando o pastor da igreja, ele dita que ele não aceita, Deus não vai mudar o conceito do pastor da igreja, porque o pastor é autoridade espiritual, e aquilo que ele decide, Deus assina embaixo e sela. E nem eu nem você vai mudar o conceito. Eu falei: pronto, pastor, a porta fechou para tu, que eu não lhe trago mais. E precisamos entender isso. Às vezes eu vejo nesses últimos dias crente que se levanta contra a autoridade espiritual, fala o que quer, diz o que quer, não há um respeito, fala tudo que vem na cabeça. Versículo 2: os que resistem receberão sobre si mesmo a condenação. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: a questão de autoridade espiritual, os demônios, eles usam a autoridade espiritual a favor deles, e nós, como somos uma igreja, usamos contra nós. Como? Vou lhe explicar aqui agora. Quando o povo de Israel crescia em número, naquela época existia um rei chamado Balaque. Balaque pega o seu exército e vai de encontro ao povo de Israel para derrubar o povo. Quem disse que ele venceu? Ele não venceu. Sabe o que aconteceu? Balaque pegou as escrituras sagradas, e lendo as escrituras sagradas, ele descobriu que a única maneira de parar o povo de Israel era chamando uma autoridade espiritual, que naquele tempo era o profeta. Ele entendeu: é a única forma que eu vou parar esse povo. Eu preciso de uma autoridade espiritual, porque quando lançar a palavra, eu vou derrotar esse povo. Aí Balaque foi, chamou Balaão, que era profeta, e disse assim: ei, sobe ao monte, e quando o povo passar, amaldiçoa. A Bíblia diz que quando o povo passava, Deus toma a boca do profeta, que era uma autoridade espiritual, e diz assim: como posso amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou? Os inimigos entendiam e queriam usar a autoridade espiritual a favor deles. E nós, como igreja, muitas das vezes nos rebelamos, e nós temos que usar a autoridade espiritual ao nosso favor. Como assim? Vou te dar um exemplo de quem usa a autoridade espiritual a seu favor. Há tempos atrás eu cheguei aqui na igreja e falei: se você quer ser bem sucedido, se você quer ser abençoado,
Se você quer que as portas de Deus venham sobre a sua vida, não basta orar, não basta jejuar, não basta subir ao monte, não basta só ler a palavra, não basta apenas consagrar. Você vai fazer 21 dias de Daniel e muitas das vezes você não vê nada acontecer. Sabe por quê? Faltou um elemento nessa consagração tua: a liberação do sacerdote sobre a sua vida. Irmão Sandro, você me prova isso? Provo. Vamos junto comigo aqui. Deus chama Abraão e diz: tu serás bendito em toda a terra. E faz uma promessa a Abraão. Só que Abraão morava onde? Na cidade de Ur dos Caldeus. E a promessa de Deus é que Abraão fosse para onde? Para Canaã. Abraão obedeceu, gente? Obedeceu. Chegou em Canaã, debaixo de uma promessa, e estava no lugar da promessa, mas nada aconteceu. Ô gente, quer dizer que Deus me dá uma promessa, eu vou para o lugar da promessa e nada aconteceu? Nada aconteceu. Aí Abraão sai de Canaã, que era o lugar da promessa, e vai para o Egito. Quando chega no Egito, prova nos lombos de Abraão. Foi o que Abraão fez? Vou retornar para Canaã. Só que aí agora tem um porém. Quando Abraão sai do Egito, retorna para Canaã, no meio do caminho que aparece? Melquisedeque, o sacerdote. Aí a Bíblia diz que Abraão dá dízimo a Melquisedeque, e Abraão, como sacerdote, levanta sua voz para o céu e diz assim: bendito seja tu, ó Abraão. E a Bíblia diz que depois que ele recebe a liberação do sacerdote, ele volta para Canaã, para o lugar da promessa, para o lugar que Deus ordenou, e Abraão prosperou. Use a autoridade espiritual que Deus te deu ao seu favor, não para trazer maldição sobre a sua vida. Irmão Santo, você está dizendo que a pastora está amaldiçoando? Não, ela não precisa nem abrir a boca para amaldiçoar, é a própria palavra que já está escrita. Desobedeceu, não se submeteu, a Bíblia diz no versículo 2: receberão sobre si mesmo a condenação. Aí você me pergunta: e por que muitas das coisas não têm acontecido ainda? Lá na frente você vai ver. Existem dois elementos. Existe um elemento que Deus lhe respeita muito quando se fala de uma autoridade espiritual. Mas chega uma hora que até o próprio Deus, ele vai intervir. Eu ia deixar para o final, mas vamos para aqui mesmo. Bota aí no livro de Samuel, capítulo 13. Ia ser para o final, mas como sentir a direção de Deus, vai ser agora. 1 Samuel capítulo 13, capítulo 15, aliás. 1 Samuel capítulo 15, versículo, aleluia, de número 18. Veja comigo. Deus pega Saul, dá o reinado a Saul e dá uma ordenança a Saul. Observe: enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até os aniquiles. Ou seja, Deus usa o profeta para falar com Saul que ele tinha que ir até essa cidade e destruir os inimigos, que eram os amalequitas. Pode passar. Olha só: porque pois não deste ouvido à voz do Senhor, antes te lançaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. Deus mandou que ele matasse o rei, matasse o gado, matasse as ovelhas e não pegasse nenhum do despojo. Ele matou o povo, poupou os reis e ainda trouxe os despojos. Pode passar. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Observe, a ordem de Deus foi o quê? Destruir tudo. Só que Saul falou assim: eu andei pelo caminho do Senhor, mas não fiz tudo, fiz 90%. Eu só deixei os reis e trouxe alguns despojos. Submissão à autoridade espiritual é nós fazermos algo de forma cabalmente fiel. Não existe uma questão: vou fazer aqui, até aqui, do outro jeito vai ser do jeito que eu acho, do jeito que eu quero e do jeito que eu posso. Não, porque teremos o quê? Juízo de Deus para nossas vidas. Falando nisso aqui, o Espírito Santo me lembrou de algo. Na igreja que eu congreguei, lá em Feira de Santana, olha o que aconteceu comigo. O meu pastor estava no púlpito e ele deu uma ordem de comando para a gente fazer algo que era uma festividade.
E eu vi que a forma que ele ia fazer, o pastor Carlos, que a forma que ele estava dando comando para fazer, não ia dar o êxito como ele queria. Eu, na minha inocência, querendo ver o bem, aqui embaixo no púlpito eu virei para o pastor e falei: não, pastor, não faça dessa forma não, porque se o senhor fazer de outro jeito, vai ser bem melhor. E toda a igreja viu como eu falei com ele. Na mesma noite eu sonhei que um buraco abria, eu entrava e as pessoas enterravam meu vivo. Na outra noite eu sonhei que eu subi uma ladeira que era no bairro do Tomba e vi um homem me dava 3 tiros. E eu fui conversar com o pastor, falei: pastor, eu estou sonhando assim, 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 assim. E quando ele foi orar por mim, Deus revelou o porquê do sonho. Porque naquele momento que ele falou comigo para fazer assim, assim, eu estava pensando em algo para fazer bom para a obra, mas eu o repreendi na frente de todos. Eu disse: não, pastor, a sua boa intenção de fazer o bem, seja ela qual for, nunca vai ser aceita por Deus quando tiver que passar por cima de uma autoridade espiritual. E precisamos entender isso, porque Satanás quer roubar de você a bênção que só é liberada através do sacerdote. Se dá para você entender como Satanás tem feito? Olha só o sonho que eu tive. Vamos continuar. Já lemos o 20? 21. Mas o povo tomou despojo, ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Ó, Deus mandou que não queria nada, e eles pegaram e disseram que era para oferecer a Deus. Versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Oferta, sacrifício, não tem valor nenhum no reino espiritual se eu tiver que passar por cima da minha autoridade espiritual. Nenhum. Vai subir o monte e não vai trazer madeira, vai orar, vai jejuar, vai clamar e nada vai acontecer, porque é uma lei estabelecida por Deus. Versículo 23. Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Olha a junção que Deus faz: autoridade espiritual e palavra. Quando o seu líder ele fala algo, ele está falando algo que vem de Deus. Aí Deus diz: tu está rejeitando, e por conta disso eu também te rejeito. E tem algo que eu vou falar para vocês aqui, vocês vão ver o que está acontecendo nesse versículo aqui. Versículo 24. Olha só. Então disse Saul a Samuel: pequei. O cabra reconheceu o seu erro. Aí ele vai dizer: porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua. Queridos, preste atenção nisso aqui. Saul está reconhecendo o seu pecado, porque ele tem transgredido a ordem de Deus, ou seja, passou por cima de uma autoridade espiritual. Grave isso bem aí, versículo 25. Agora pois rogo-te, perdoa o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Ele se arrepende do pecado, vai até o profeta, o sacerdote, assim: ei, volta, não vai para casa não, vamos aqui adorar o Senhor. E sabe o que aconteceu? O profeta foi. Porém Samuel disse a Saul: não voltarei contigo, porque rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não seja rei sobre Israel. Paz. Olhe, e virando Samuel para si, e ele lhe pegou pela orla da capa e o rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e tem dado o teu próximo melhor do que? Olha, o cara pecou, reconheceu o seu pecado, chamou o profeta para oferecer culto a Deus. Olha só que esse pecado de Saul não foi um pecado contra a santidade de Deus, foi um pecado contra a autoridade de Deus. O que é que eu quero te dizer com isso? Pecado contra a santidade de Deus, ela tem perdão, mas pecado contra a autoridade de Deus não tem perdão. O que é pecar contra a santidade de Deus? A pessoa que mente, rouba, adultera, por aí vai, tanta coisa. O que é que o apóstolo João vai dizer? Filhinhos, se pecares, tem o quê? Um advogado. Aí João também vai dizer que aquele que tem pecado e confessar, Deus exerce o que? A misericórdia sobre a vida dele e é perdoado. Só que aqui, olha o que Saul falou:
havia o quê? Uma autoridade de Deus constituída e liberou uma ordem. Não foi contra a santidade de Deus, foi um pecado contra a autoridade de Deus. É tanto que Saul vai dizer: eu pequei porque eu não fiz aquilo que o Senhor me ordenou. E Samuel vai dizer: olha, o Senhor já rasgou de ti o teu reino e tem dado ao teu próximo. Próximo versículo. E também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Disse ele então: pequei, honra-me, porém agora diante dos anciãos do meu povo, diante de Israel, volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Olha o que vai acontecer. Então voltou Samuel, seguiu a Saul, e Saul adorou ao... Queridos, aqui tem algo interessante que eu falei que ia dizer no final, eu vou falar agora. Primeira regra da autoridade espiritual: quando nós desobedecemos a autoridade espiritual e rejeitamos, estamos condenados. Mas por que, meu santo, na vida de muitos a gente não vê a condenação de Deus? Aqui está o segredo: porque o sacerdote ora e pede a Deus a misericórdia. Saul, sabendo disso, pediu: ei, volta aí, vamos adorar o Senhor, vamos oferecer um sacrifício. Só que tem um porém. Há um outro princípio dentro do reino espiritual. Quando o sacerdote se levanta para que a mão de Deus não venha sobre aqueles que não obedecem à autoridade espiritual, nos céus está bradando Deus, falando assim: ó, tudo tem um limite. E eu vou lhe mostrar agora. Passa aí o versículo. Então disse Samuel: trazei-me aqui Agag, rei dos Amalequitas. E Agag veio a ele animosamente. E disse Agag: na verdade, já passou a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: assim com a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Vê que coisa interessante: quando Deus mandou, ele não fez. Depois que Deus tirou o reino dele, aí ele agora chamou o profeta, fez o culto e agora matou o rei. Mas não foi na hora que o sacerdote mandou. Aí o que acontece? Eu lhe disse que tudo tem um limite. Vamos para frente? Onde é que está o limite? Vamos ver. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu à sua casa a Gideão de Saul. É o último versículo aí. E nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul, e o Senhor se arrependeu de haver posto Saul rei sobre Israel. O que foi que eu lhe disse? A mão de Deus não chega, por quê? O sacerdote está orando. Por que o sacerdote está orando? Porque ele sabe que quando se levanta contra ele, que é uma autoridade constituída por Deus, automaticamente a mão de Deus vai descer. Aí Samuel foi orar por Saul. Mas diga comigo: tudo tem um limite. Como é no reino físico, é no reino espiritual também. Aí sabe o que foi que aconteceu? Próximo versículo. Acabou? 16:1. O limite de Deus acaba aqui. Capítulo 16, versículo 1. O sacerdote orou, mas olha o que Deus falou. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terá dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tem o profito de um rei. Deus falou: ei, ele se levantou contra a autoridade que eu constituí. Até hoje você orou e eu não coloquei a minha mão, mas tudo tem um limite. A partir de agora, eu, Senhor, desço com juízo para que eles saibam que eu sou Deus. Tudo tem um limite. Quando a coisa chega até mim, até você, até que a coisa pode demorar um pouco de chegar, mas quando se mexe em algo relacionado, obra de Deus, casa de Deus, as coisas de Deus, a igreja de Deus, aí o limite dos céus acaba. Samuel foi orar, disse: até quando tu vai ficar orando aí? Eu já rejeitei e já escolhi outro para botar no lugar. Por isso que precisamos entender, queridos, a questão da autoridade espiritual. Sabe por quê? A autoridade espiritual é um poder que é dado a alguém. E deixa eu lhe dizer uma coisa: todas as pessoas que Deus dá autoridade espiritual, como nós também, toda igreja ela tem autoridade espiritual. Só que existem os níveis de autoridade espiritual. E quem anda debaixo dessa autoridade espiritual é abençoado. O pastor Zé Bispo falou uma coisa interessante aqui. Ele falou assim: olha, quando você querer pedir oração a alguém e você tiver que contar o que você está passando, sai de baixo, vai vir problema aí. Agora, quando você pedir oração a alguém e a pessoa nem lhe perguntar o que você está passando, aí pode confiar, porque as coisas vão acontecer. E todo mundo que está debaixo de uma autoridade, ele é abençoado.
Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe quando tudo isso começou? Não foi na terra não, foi nos céus. Deus Todo-Poderoso, o livro de Salmos 139, se eu não me engano, 103, versículo 19, vai dizer que Deus tem todo o poder sobre os céus e sobre a terra. Ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade. Aí a Bíblia vai dizer que ele cria os céus e a terra. Agora que coisa interessante. Ele cria um anjo por nome Lúcifer, e esse anjo foi criado para o seu louvor. Queridos, observe. Esse anjo, a Bíblia diz que as pedras que tinham no jardim do Éden, como esmeralda, carbúnculo, como todas as outras pedras preciosas, nenhuma delas era mais bonita do que esse anjo. Ei, quem é a mulher aqui que já comprou uma coisa da Rumanel com aquelas pedrinhas bonitinhas e fica emocionada? Que coisa linda. Já? Agora imagine você ver a pedra original brilhando na sua frente. Lúcifer era mais bonita do que a pedra. A Bíblia diz que ele era vestido de formosura. E tem um porém. Para entrar até a presença de Deus, tinha que primeiro passar por ele. Ele cuidava do acesso à presença de Deus. E de repente a Bíblia diz que ele colocou algo no seu coração, dizendo: subirei aos céus, porque Ezequiel vai dizer que ele descia à terra, ia compor os louvores para Deus, depois ele subia, entrava na presença de Deus e ia adorá-lo. Só que quando ele viu que a formosura que ele tinha, a posição eclesiástica que ele tinha no céu, a Bíblia diz que o seu coração se encheu de orgulho. Então ele disse assim, subirei aos céus, assentarei na poltrona de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. Só que aqui tem um porém. Ninguém que tenta subir na frente de uma autoridade espiritual, ele não vai sozinho. Se ele vai, é porque tem apoio. Irmão Sandro, onde é que você me prova isso? Lhe provo. Quando Deus falou, aqui não, meu filho, a minha glória eu não divido com ninguém, você vai descer. E sabe com quem mais? Com a terça parte que está do seu lado. Tudo na vida do homem, para ele fazer, seja para bom ou ruim, ele precisa de apoio. Sem apoio ele não vai. Ele não tem coragem. Sem apoio ele não tem determinação. Por quê? Vamos dizer que aqui tem 100 pessoas. E eu falo assim, vamos levar o culto até meia-noite. Se eu não tiver o apoio de vocês para até meia-noite, vocês vão se levantar às 9h30 e vão embora. Mas se eu tiver o apoio da pastora, de vocês assim, vamos ficar, o culto vai até meia-noite. E Lúcifer, ele pensou dessa forma, eu vou subir o céu. Sabe por que o coração dele se encheu? Tinha um apoio por trás. E ele quis subir, ser igual a Deus. Só que Deus, ele não dá a glória dele para ninguém. Para nós encerrarmos, eu quero te mostrar, eu quero trazer uma outra revelação da parte de Deus sobre a autoridade espiritual. Mateus capítulo 28, versículo 18. Olha o que Jesus vai dizer. Jesus, ele vai, a Bíblia vai dizer no livro de Salmos, que tudo pertence a Deus. Ele é poderoso, ele é o Deus que pode todas as coisas, e a autoridade está sobre ele. Só que Jesus, quando chega à terra, olha o que Jesus vai dizer. Mateus capítulo 28, versículo 18. E chegando-se Jesus falou dizendo, é-me dado o quê? Todo o nos céus e na... Vamos analisar isso aqui? Você tem autoridade espiritual? Quem acredita que tem autoridade espiritual, levante a mão. Quem não acredita tem que passar a acreditar, porque você tem autoridade espiritual. Todos nós temos autoridade espiritual. Ah, irmão Sandro, por que eu não faço isso, aquilo? Porque você ainda não tomou sua posição de acreditar que você tem autoridade espiritual dada por Deus. Só que eu quero trazer para você que é algo diferente. Olha o que Jesus falou, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus está falando de uma autoridade total. Tudo está subjugado a ele. Mas quando ele vai transferir a autoridade para a igreja, ele não vai dar uma autoridade total, ele vai dar uma autoridade parcial. Ele vai chegar para a igreja e vai dizer, eis que vos dou poder, mas não é sobre os céus e sobre a terra. Eis que vos dou poder para expulsar demônios, falar línguas estranhas, para curar os enfermos. Se beber coisa alguma mortífera, não terá algum dano. Porque Jesus está te mostrando, existem níveis de autoridade espiritual. Jesus tem autoridade nos céus e na terra, mas para a igreja ele tem uma autoridade parcial. E essa autoridade total de Jesus, ele não transfere para a igreja. Ele transfere para quem? Para o sacerdote da igreja. É tanto que quando o próprio Deus,
ele vai se direcionar para falar com o sacerdote da igreja, ele não chama pelo nome pastor, ele não se dirige ao sacerdote chamando de igreja. Ele vai escrever no livro de Apocalipse: ao anjo da igreja escrevo. Por que o anjo da igreja? Porque o sacerdote dentro da igreja, ele é como se fosse o Deus que estivesse no meio de nós. Ele é aquele que fala e Deus assina. Nós precisamos entender isso. Não é qualquer pessoa, como os irmãos falam fora. Nós não estamos na casa da mãe Joana. E se nós não entendemos a questão dessa autoridade espiritual, nós vamos ficar penando muitas das vezes e não vamos ser impedidos de receber a bênção de Deus. E aquilo que eu falei, o inimigo sabe usar a autoridade espiritual para fazer o mal para nós. E nós não usamos a autoridade espiritual que Deus constituiu para nos fazer o bem, para nos abençoar. E observe que Jesus, ele vai falar com a igreja e vai dar uma autoridade de forma parcial. Até aqui você vai. E a partir daqui, e agora o que vai acontecer? Está na mão do seu sacerdote. Ele libera e eu faço acontecer. Tinha um pastor em Feira de Santana que eu fui congregar com ele, muito amigo meu, pastor que ensinei a tocar violão, eu fiz o grupo Mistério Louvor, Rogério, muito amigo meu. Vocês vão conhecer ele aqui, que a gente vai trazer um dia ele aqui, ele e a banda. Eu saía da igreja no culto correndo para ir tocar na igreja dele para ajudar ele. Era culto de domingo a domingo, na minha igreja e na dele. E um dia eu saindo da igreja para congregar com ele, ele falou bem assim: aqui na minha igreja não aceito ninguém que vá para a praia. Eu falei: pastor, eu te amo muito, mas aqui eu não congrego, porque eu gosto de ir para a praia. Aí você vai bater de testa com o pastor, por que você não gosta? Ei, já vê aquele ditado que diz lá no mundo: manda que pode. E é isso que nós temos que entender. Deixa eu falar uma coisa para vocês para encerrar. Grave bem isso que eu vou dizer. Autoridade é uma pessoa revestida de poder para liderar, dar ordem, tomar decisões e agir dentro dos limites, dos propósitos estabelecidos por ele. Deu para você entender aí? Se o seu sacerdote, ele estabelece um limite e um propósito. Olha, um exemplo, vamos tomar nós que é melhor do que falar dos outros. O seu sacerdote fala bem assim: olha, a Nova Jerusalém, ela tem um propósito, nós vamos trabalhar dentro desse propósito e dentro desses limites. Então ela foi constituída por Deus e ela vai exercer essa autoridade dentro do propósito e dentro dos limites. Aí a pessoa ignorante vai dizer: importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Está totalmente errado, querido. Quando a sua autoridade espiritual determina algo, Deus assina embaixo. É como se Deus fosse assim, ó. É como se você fosse até Deus e falasse assim: mas Senhor, eu não quero fazer isso só porque o meu pastor quer que eu faça. Deus está falando: não é comigo não, meu filho, vai resolver lá embaixo. Foi lá que resolveu, eu só dei o aval. E a gente precisa entender isso. Nós, como seres humanos, como crentes, nós temos o nosso direito de conversar, de falar, de opinar, de muitas vezes não aceitar. Só que eu coloco o meu direito e vou entender qual é a direção de Deus dada através do sacerdote. Aí eu vou quebrando aquilo que eu acho que eu quero e vou me submeter àquilo que foi instituído pela autoridade eclesiástica. É assim que a coisa funciona. O que passar disso é procedência do maligno. Aí a gente vê mundialmente obreiro se levantando contra pastor, diácono, presbítero, missionário, pastor. A gente vê as coisas acontecendo assim. Aí por isso que a gente vê uma onda de crente morrendo nesses últimos dias. Pastor morreu, presbítero morreu, diácono morreu, obreiro morreu. Pergunta a Deus o porquê. E as coisas vêm acontecendo, servindo de exemplo, e muitas das vezes a gente não olha. Porque a Bíblia diz que o sábio, ele vê o que acontece no meio do caminho ali, toma para si e se desvia. Mas o tolo, ele vai passar para provar que dói. Quer a bênção de Deus sobre a sua vida? Seja submisso à autoridade constituída por Deus. Dê a honra a quem é de direito. Tem um hino que eu estava analisando essa semana que eu vou até parar de cantar na igreja. É um hino de toque no altar. Que ele diz:
Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Eu não sei qual o sentido que você vê isso, mas o homem precisa sim ser reconhecido pelaquilo que ele faz. Agora, a honra não. A honra é dada a Deus. Tem que ser sim reconhecido pelaquilo que faz. Essa questão de não precisa ser reconhecido por ninguém, muitas vezes soa aquela coisa da pessoa que está revoltada. Eu vou fazer isso aqui, mas não quero que ninguém fale de mim, que ninguém fale meu nome, não sei o que não. Você tem que ser reconhecido sim. Agora a honra é dada a Deus. A honra é dada ao seu sacerdote. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Talvez você não tenha pegado muita coisa, eu já vou encerrar com a 9h15, mas pegue isso para você. Eu sou líder do Ministério de Louvor, pena que só tem um aqui. A minha visão, ela tem que estar condizente com o meu sacerdote. Naquilo que eu penso, naquilo que eu falo e naquilo que eu pratico. Se isso não tiver condizente, você não pode estar debaixo da minha autoridade. Porque precisa falar a mesma língua que o seu sacerdote. E às vezes a gente fica aqui, o sacerdote ele tem uma visão e o líder muitas das vezes tem uma outra visão. E você sem perceber, achando que está recebendo a bênção, está entrando pelo caminho da maldição. Olha, pastor, o irmão Santo disse que o bom é a gente subir um monte descalço, chega lá, tem que ser 5 dias de pano de saco, depois quando descer todo mundo raspar a cabeça. Aí o crente vai, não, o irmão Santo tem unção de Deus, tem isso, tem aquilo, ele falou, é homem de Deus, vamos fazer. Aí o outro grupo tá, não, vamos consultar pastor, a gente nunca viu isso aqui. Hoje, a palavra daqueles que são líderes está acima do sacerdote. As pessoas não se preocupam mais. Eu vou falar um negócio aqui, não vou dar nome não. Nós estávamos na vazinha, uma irmã não foi para a igreja, a pastora preocupada com a irmã porque não foi para a igreja, ela disse, eu não fui não, mas já mandei um áudio para fulano de tal. Pera aí, o sacerdote está cuidando da alma, protegendo, pagando noite, jejuando, de madrugada, e ela vai prestar esclarecimento a uma liderança que está abaixo do sacerdote. Até para você perceber que até para obedecer, a pessoa obedece a alguém que está abaixo dele. Eu fiquei indignado com aquilo ali. Eu falei, Senhor, guarda meu coração que eu vou ministrar louvor na estante e não quero me ter chateado. Eu fiquei, irmão. E é o que tem acontecido. E Satanás está entrando por esse caminho, roubando a bênção da igreja. E a gente tem que se atentar para isso. Porque se nós vamos entrar em qualquer trabalho, quem ganha aqui 1.500, 2.000 reais, e você tiver uma oportunidade de trabalho para ganhar 5.000 reais, mas alguém assim, mas aqui vai ter assim, aqui tem que ser assim, 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 assim. Você não quer nem saber, você vai fazer porque você quer ganhar os 5.000. Mas quando é uma autoridade espiritual, aí bota queixo, porque eu quero assim, eu gosto assim, eu não gosto daquilo. Aí vem até que Deus me revelou, e que não sei o que, e papapá. Cuidado. Sabe o que acontece? Agora eu encerro. Abre aí Provérbios 29:1. Já fechei até a Bíblia. Provérbios 29, versículo 1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja. Toma cuidado. Toma cuidado. Vai endurecer a cerviz? Eu vi a história de um pai e de uma mãe que eu já contei para vocês aqui. Que o pai pegou o filho e falou bem assim: senta aí, menino, mal criado, fica aí de castigo. Aí ele: não vou sentar. Aí o pai tirou o cinto e falou assim: se você não sentar, eu vou lhe cortar esse cinto em você aqui agora. Aí sabe o que o menino fez? Sentou e disse: por fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou de pé. Insubmissão à autoridade.
E nós nem lemos o capítulo todo de Romanos capítulo 13. E Paulo ainda vai dizer assim, ó, que quando nós somos submissos à autoridade, a espada, ela não vem por debalde. O que é debalde? Ela não vem sem causa. Engraçado que quando as coisas acontecem com a gente, nós temos que orar e pedir: Senhor, faz justiça, faz justiça, faz justiça, e clama para Deus fazer justiça e levantar. Mas é contra o líder, não precisa nem fazer justiça, a espada já está afiada. Aí eu pergunto mais uma vez: e por que não aconteceu? Porque Samuel está orando. Só que há um limite. Samuel voltou, orou, sacrificou a Deus. Por que tu está orando? Por que, Samuel, tu está orando por Saul? Eu já rejeitei, já foi, já liberei a espada, e agora já ungi até outro no lugar dele. Contra a santidade de Deus há perdão. Você pode pecar e o sangue de Jesus vai purificar todo pecado. Agora, pecado contra a autoridade de Deus, se prepara que vem juízo. Não tem choro, como diz o povo lá, não tem choro nem vela. Samuel fez todo o procedimento: sacrifício, oração, adoração, pegou o que estava errado, matou o rei, deixou tudo certinho, mas já foi. Talvez você nunca tenha pensado que havia pecado contra a autoridade, mas tem. E eu volto a dizer, tem muitas das coisas que eu converso com uma pastora, que a gente conversa, que eu falo assim: não gostei disso não. Aí depois eu fico na minha, vou orar e falo: você me ajuda. Eu tenho que entrar pela porta. Eu tenho que fazer aquilo que meu líder mandou. Por quê, irmão? A minha visão nunca vai ser a visão do líder. Quando eu quero algo, quero fazer algo que eu não acho bom, eu estou vendo aqui agora. Só que Deus já deu uma direção para o que vai acontecer lá na frente. Você entendeu? A nossa visão nunca vai ser igual à visão do líder. E se você se enquadrar dentro da visão do líder, você vai ver o que é que Deus vai fazer. Eu sou prova disso. Eu estava debaixo de uma autoridade constituída por Deus, e que nós batíamos testa. O pastor não gostava, mas eu gostava. Eu pegava o microfone lá e orava: Senhor Deus, e não sei o que, manda fogo, Jeová, queima, demônio sai, não sei o que. E o pastor lá pegava o microfone: irmãos, Jesus não é surdo. O pastor estava errado. Aí vem: que pastor ignorante vai falar essas coisas com o irmão na frente de todo mundo? Você que é insubmisso. Não é o pastor que é ignorante, não. Você quer, como diz o povo baiano, quer cantar de galo no terreiro dos outros. A autoridade é um poder constituído a alguém para liderar, mandar, ditar regras dentro do propósito e do limite estabelecido por ela ou por ele, porque foi constituído por Deus. E muitas das vezes nós passamos dos limites que foi constituído, e muitas das vezes estamos fora do propósito que foi constituído. Por isso, todas as vezes que alguém se levantar para lhe tirar debaixo da autoridade que Deus lhe constituiu, que foi designado, sai daí que é demônio. Igual a pastora como fala: isso aí é capeta. Qual o propósito de Satanás? Tirar você do caminho da bênção. A igreja precisa se levantar como Josué nesses últimos dias, viu? Josué, quando viu o bicho pegando lá, as pessoas se levantando contra Deus, contra tu, Josué: ei, você quer ficar com sua maldição? Fique, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. É essa decisão que nós como igreja deve tomar. Uma coisa que me veio na minha mente: nós estávamos uma vez lá na nossa igreja, e o pastor queria fazer uma constituição. De repente, alguns irmãos se juntaram: vamos fazer uma reunião, porque o pastor quer fazer a constituição, é da igreja do Aviário. E aí, vamos ver quanto a igreja pode gastar para dar reunião, quando chegar lá falar com o pastor que você pode gastar tanto. Ei, cuidado com as reuniões que não foram constituídas pela sua autoridade. Nessa brincadeira, sabe o que aconteceu? Podaram o pastor quanto que ele ia gastar. Nós começamos a bater a laje. Quando subiu a laje, que terminou, tinha um irmão que estava em cima da laje. A laje fez assim, ó, começou a cair. Quando chegou perto do irmão, o pastor levantou a mão e disse: Senhor, misericórdia. A laje parou. Por quê? E o irmão, uma bênção, o diácono Fred,
homem obediente, temente a Deus. Pense um cara crente, era o diácono Fred, mas ia morrer porque participou da reunião. Ele não deu uma palavra, mas ele participou da reunião. Onde já se viu? Fazer reunião fora da liderança. Isso é o quê? Pecado de quê? Rebeldia. E a rebeldia é o quê? Feitiçaria. Aí tem gente que está até hoje sofrendo no casamento, sofrendo nas finanças, sofrendo com o filho, sofrendo com tanta coisa, com enfermidade. Aí fica, meu Deus, eu estou na brecha, eu estou fazendo a obra, eu estou fazendo tanta coisa, porque isso me sobreveio, porque isso está acontecendo. Dá uma olhadinha lá atrás. Dá uma olhadinha lá atrás. O regime da igreja que eu estava antes, o regime congregacional, ele é assim. É a igreja que determina se o pastor fica ou não. Se o pastor está aqui, a igreja fala assim, não é jeito não, você vai embora hoje. O pastor tem que arrumar mata, tem que cair fora. Ei, e não diga misericórdia e não fique com pena não. Porque é um regimento instituído pela liderança e Deus aceita. Gostou, não gostei, cai fora. Só que cada igreja tem um regimento. E quando o líder ele coloca um regimento, não é dele não, querido. Além que seja dele. Se o pastor chegar no regimento e falar assim, ó, calçar sandália havaiana a partir de hoje é pecado. Se tu calçar, tu vai para o inferno. Se tu tiver noção do que é autoridade espiritual, se tu calçar, tu vai para o inferno. Aí eu lhe pergunto, calçar havaiana é pecado, gente? É? Está com medo de falar? Não é pecado. Mas se a autoridade espiritual constituída por Deus dizer que é, já foi. Já foi. E a gente não tem essa noção. Fica assim voando. Parece que quem está falando é qualquer pessoa. Ei, quando o sacerdote se levanta para falar, não é sua amiguinha da escola, não é sua amiguinha do trabalho, não é a pessoa que você bate papo na rua, não é o cara que é o dono da barraca do cachorro quente, é um sacerdote escolhido por Deus. É alguém que tem o poder de abrir as portas da vida, da morte, da bênção, da maldição sobre a sua vida. E às vezes a gente não entende isso, fica banalizando as coisas. Mas lembre-se, tudo tem um limite. O sacerdote ora para que não aconteça, mas chega uma hora que o próprio Deus diz, ei, por que tu estás orando agora comigo? E precisamos entender isso, querido. Olha o seu irmão que está ao seu lado aí, diga assim, use o poder de uma autoridade espiritual para trazer bênção sobre a sua vida. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? É isso aí que a gente tem que fazer a partir de hoje. Eu acho que eu tenho um pouco tempo na igreja, só que mais enjoa, pastor. Tudo que eu vou fazer, eu chego aqui, me abençoe. Ela quer, bota a mão na minha cabeça aí, me abençoe, me abençoe. É, tudo que eu vou fazer. Por quê? Se é dela que vem a bênção, se é dela que vem a liberação, se foi ela que foi constituída por Deus, aí eu vou dar méritos a outros? Não. Os irmãos nunca vão me ver aqui na igreja desrespeitando nem o sacerdote e nem desrespeitando liderança. Nunca vai ver. Agora vai me ver recuando quando essa liderança não condiz com o meu sacerdote. Aí você vai me ver recuar, porque tem que ter o respeito. Eu não vou fazer isso. Não vou bater boca com o meu líder. Vamos dizer, um exemplo, tem um pastor Zé Bispo, meu pastor. Ele vai dizer, Sandro, vamos fazer tal coisa aqui. Está condizendo com o sacerdote. Vou fazer. Mas se algo que não condiz, eu vou dizer, meu pastor, para mim não dá. Eu o respeito. E é essa atitude que nós temos que ter. E a igreja, não estou dizendo só a nossa igreja, mas a igreja mundialmente falando, a gente vê os líderes que estão à frente, aquela coisa toda, e o povo honra líder. Tem que honrar. Não estou dizendo que você não tem que errar, não. E o povo lia aquela coisa toda. E quando parte para o sacerdote, a gente vê muitas pessoas reclusas. Tem mais amor pelo líder do que pelo sacerdote. E sendo que a bênção emana do sacerdote. É isso que nós precisamos entender. A bênção não está aqui. A bênção está aqui. Deu para entender o mistério? Louvado seja Deus. Então, irmãos, se nós entendemos, a partir de hoje, vocês vão ver como vocês vão ser abençoados. Vocês precisam entender, é igual uma fonte. Quando você descobre a fonte de petróleo, o cara fica o quê? Rico. Quando você descobre a fonte da bênção, você vai ser abençoado. A fonte está aqui, agora precisa ser ativada. O problema é que às vezes a igreja quer ativar a fonte no lugar errado. O problema é que a igreja vai dar honra ao lugar errado.
O problema da igreja é que muitas das vezes vai dar crédito ao lugar errado. E é isso que nós temos que rever os nossos conceitos. Amém? Deus continue abençoando, senão a gente vai até meia-noite. Amém, meu pastor. Queridos, Deus está usando esse rapaz. Uma certa feita eu ouvi alguém dizer, muitos anos atrás, quando eu congregava em outra igreja, falaram assim: quem é o pastor para abençoar o casamento de fulana? Alguém da família falou isso. O pastor não queria fazer o casamento dessa moça, porque essa moça tinha pecado. E queria que o casamento fosse no altar do Senhor. Uma família predominante dentro daquela igreja, tá? Então, eles impuseram isso, que tinha que ser feito o casamento. E o pastor falou que não ia casar. E eles disseram assim, eu ouvi com meus ouvidos. Quem é ele? Quem é o homem para abençoar a minha filha? Irmãos, acabou, aquela família acabou. E se eu contar o que aconteceu com aquela família, é terrível. Antes de eu ir para São Paulo, uma pessoa da nossa igreja que tem um comércio, tá? Tem um comércio, não vou falar nome. E nesse comércio tinha um outro comércio muito grande em frente ao comércio dessa pessoa. Não somente esse comércio grande, tinha um outro. Um comércio que bombava em vendas e dinheiro. Só que aconteceu que fizeram uma obra de macumbaria contra essa família que é a nossa igreja. Colocaram no comércio deles. Parece que por umas 3 vezes repetida. E era esse pessoal desse grande comércio que fez lá uma grande macumbaria e colocou lá em frente. E nesse meio termo, fui chamada, me informaram, assim, eu vou lá orar. Chegando lá, eu vi, averiguei, havia realmente o trabalho. Para vocês terem uma ideia do que está sendo dito aqui. Uma oração simples. Teve o azeite, disse a macumba que tinha lá, uma parte não que tinha lá, que uma outra parte ter sido desfeita, e que seja estabelecido o teu reino sobre este lugar, e o reino das trevas, e que quem mandou vá de volta, e feche-se as portas. Só falei isso, irmão. Fechou os 2 grandes comércios, e em um deles estabeleceu-se uma igreja, que era um bar, um deles, um grande bar. E o outro estabelecimento, que já fechou, então está estabelecido a vontade de Deus e a palavra de uma autoridade liberada no mundo espiritual, constituída por Deus, porque isso não é humano. O que acontece é que às vezes há um entendimento contrário do que é isso. Porque a primeira visão que se tem é o homem, é o ser humano, é a pastora. E a pastora agora vão endeusar ela. Não se trata disso. Se trata de algo, irmão, muito superior a isso. Não é a pessoa. Não é a pessoa. Então temos que mudar essa visão e ter esse verdadeiro entendimento. Porque por conta disso, irmãos, acontecem muitas coisas no meio do povo de Deus. Eu falo o povo de Deus de modo geral, por essa falta de entendimento, aonde está parecendo que é tudo igual. E não é tudo igual. Não é tudo igual, irmãos. E esse tudo igual, do falar de igual para igual, de se dizer o que se pensa, né, o que se acha, como se fosse, irmãos, isso é coisa muito séria, muito grave. Do que eu já vi nesse mundo, nem eu tinha o verdadeiro entendimento da gravidade disso. Então, a palavra já veio, Deus está usando este rapaz. Alguém pode até dizer assim, quem é? Ele é autoridade aqui para estar doutrinando a igreja? Alguém pode falar, pensar dessa forma e ver dessa maneira, com conceito errôneo, com entendimento errôneo. Vocês estão entendendo, irmão? Quem está ensinando que Deus usou essa noite é alguém que recebeu de Deus essa capacidade, essa habilitação, esse ensino que Deus usou para trazer aqui. E para dizer mais, nada aqui foi combinado. Então vamos ouvir, aprender, que nós só temos mesmo a crescer e a ser abençoado. Em nome do Senhor Jesus. O irmão Sandro tem uma história, irmão. Ele tem uma história em termos de autoridade, em termos de liberação de ensino. Não é aqui que começou. Já vem sobre ele, já de todos esses anos de cristão, né? Que é um filho de um pastor e que tem a unção também pastoral sobre ele, que no momento certo o Senhor vai estabelecer dentro do título. Mas a unção, o direcionamento, a visão já está sobre ele. E no momento certo ele vai estabelecer, porque existe muitas vezes em nosso meio um conceito errôneo. Só a pastora pode falar, só a pastora pode ensinar. Não, o Senhor vai falar, porque eu já tenho ensinado muito, mas o Senhor levanta outra pessoa, habilitado, capacitado, para que tenhamos uma visão mais ampla e possamos absorver, porque às vezes
não é muito bem aceito, não é bem entendido quando eu ensino. E aí Deus levanta alguém com a maior clareza, com o maior entendimento, para que possamos entender e sermos abençoados. Amém, igreja?